23. (26 a 32). Livro de Levítico, capítulo 23, versos 26 a 32. Acharam? Estamos aí, falta pouco, hein? 4 capítulos, terminamos Levítico e já pode começar a ler Hebreus, hein? Já pode se familiarizando com Hebreus, que nós vamos emendar sequencialmente já em Hebreus. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Arrependimento não é uma opção aqui. As pessoas deveriam procurar o arrependimento. Nenhuma obra servil, ou nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. Oremos. Bendito ao Senhor que nos deu Jesus Cristo, abriu os nossos olhos e nos trouxe para junto de Ti. Bendito ao Senhor que perdoa os nossos pecados. Bendito ao Senhor que nos purifica, que nos restaura e que nos renova. Bendito ao Senhor que trouxe reconciliação a nós. Pai, nessa noite, conforme Paulo fala em Romanos 15, pois tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui estamos diante da Escritura, o Antigo Testamento, e que o Senhor, ó Deus, edifique a nossa alma, que possamos crescer em paciência, mas também alargar ou expandir a esperança que temos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na vida, encontramos pessoas que seguem seus caminhos como se nunca fossem prestar contas a ninguém. De vez em quando você tromba alguém e pensa, um dia a vida vai ensinar essa pessoa. Um dia a vida vai dar uma lição. E quando nós pensamos assim, nós estamos falando de alguém que ela não pensa nas consequências das suas ações. Ela não está nem aí se aquilo vai machucar o próximo, vai afetar, se aquilo é certo, se aquilo é errado. A pessoa faz o que dá na cabeça, né? Não sei se você já encontrou alguém assim. Vivem os seus dias com descuido, sem refletir sobre as consequências das suas atitudes. Elas agem como se nunca fossem precisar dar satisfações de suas escolhas. Quem manda em mim sou eu. Eu sou dono do meu nariz. Tá? Como se tudo o que fazem passasse desapercebido, sem qualquer peso ou importância real. Esse tipo de comportamento revela uma grande falta de consciência espiritual. A pessoa age pensando que não tem amanhã, só tem hoje. No entanto, isso não acontecia com o povo de Israel.
que nós lemos hoje, esse primeiro exemplo que eu mostrei, essa pessoa ia ter um grande problema se ela vivesse na comunidade de Israel. Não vou ter que prestar contas a ninguém, nunca vou precisar. Não, tem um dia acertado, tem um dia específico. Tem um dia específico. Deus estabeleceu um momento específico em que todos deveriam parar para refletir cuidadosamente sobre suas vidas. Vocês não vão trabalhar e vocês vão se afligir, vocês vão trazer sacrifício, vocês virão a mim. O texto do capítulo 23 é o dia da expiação na perspectiva do povo. O texto que foi lido na liturgia do capítulo 16 é o dia da expiação na perspectiva do sumo sacerdote e do sacerdote. Os que estão trabalhando e os que estão indo buscar a Deus em adoração. Pelo menos uma vez por ano, no chamado dia da expiação, que eu carinhosamente batizei do dia do acerto de contas. Tá? O dia da expiação, para não ficar essa palavra, expiação, não, é o dia do acerto de contas. O pessoal tinha que acertar as contas com Deus. Cada israelita era convocado a examinar o seu coração, seus atos, suas escolhas e avaliar como estavam diante de Deus. Não havia espaço para distrações ou desculpas, era um dia sério e de profunda reflexão. Ninguém poderia chegar nesse dia, lembra a parábola que Jesus fala do rei que convida as pessoas para as bodas do seu filho? Me desculpe, eu comprei um campo, tenho que ir ver. Me desculpe, porque minha esposa teve um filho, as pessoas não vão poder dar desculpa, não tinha desculpa para esse dia. Não tinha desculpa. Nesse dia solene, cada pessoa ajustava definitivamente sua situação com o Senhor, reconhecendo seus pecados e buscando perdão. Era um momento crucial de restauração, quando o povo renovava sua aliança com Deus, purificava sua consciência e retomava uma caminhada mais comprometida. Então, em outras palavras, se os sacerdotes tinham que ir lá se purificar, tomar o banho, o povo fazia isso de uma outra forma. Mas não havia ninguém em todo aquele território, salvo as crianças, sem consciência do que estavam fazendo, que poderiam passar aquele dia sem pensar como a vida dele ou dela estava com Deus. Assim como eles, hoje somos chamados a examinar cuidadosamente como estamos vivendo, cientes de que também teremos o nosso próprio acerto de contas diante do Senhor. Lembra 2 Coríntios 5? Pois importa-nos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde receberemos, segundo o bem ou mal, que tivemos praticado nesse corpo. Então, qual é a ideia do verso 26 ao 32? O dia da expiação convoca o povo de Deus a ajustar suas vidas para o encontro definitivo com o Senhor. Tá? Não tem muito frufru. É o dia do acerto de contas. Hoje, excepcionalmente hoje, geralmente eu faço 3, 2 pontos, hoje nós temos 4. Tá? Por que 4? Porque o primeiro ponto é uma relembrança do que é a cerimônia da expiação da perspectiva do sacerdote. Foi lido o capítulo 16, mas eu tenho que mencionar rapidinho para vocês entenderem que era algo que envolvia todo mundo. Todo mundo estava envolvido ali. Capítulo 16, vocês não precisam abrir lá, mas eu tenho pelo menos 5 questões aqui para lembrar. Primeiro, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano. Nós tínhamos o pátio, nós tínhamos o lugar santo. O que havia no lugar santo? Nós temos a mesa dos pães da propiciação, nós temos o candelabro e nós temos o altar de incenso, e aqui havia uma cortina, e aqui atrás, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava o testemunho, a Arca da Aliança. E a nuvem lá. O sacerdote só ia até aqui. Aqui é o pátio, aqui é o santo, e lá o Santo dos Santos. Vamos pôr assim. O sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Ninguém deveria entrar lá. Ninguém deveria entrar lá. Nem o sumo sacerdote podia entrar quando não lhe fosse especificado para entrar. Lembra quando
o anjo apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, aonde Zacarias estava? Era a vez dele. Caiu no dia dele, de entrar no Santo dos Santos e oferecer expiação para o povo. E é dito em Lucas que o povo estava do lado de fora, apreensivo. Eles, por que ele está... E aí ele sai mudo. Imagina como que foi a conversa naquele dia em Israel. O sacerdote entrou falando e saiu mudo. O que será que aconteceu? E não tinha como ele explicar muito, né? Será que existia Libras naquela hora? Acho que não. Escrita, menos ainda. O povo, como é que esse homem pôde comunicar? Teve que esperar. Só pôde ficar ouvindo até que falaram do nome. Como é que ele vai se chamar? João. João. Mas o sumo sacerdote entrava uma vez só. Antes, ele precisava se purificar e oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Então, aquele dia, eu fico imaginando, se ele dormia no dia anterior, tamanho a seriedade do ato que ele tinha que fazer. Acordava, talvez nervoso, ou talvez alegre, porque iria fazer, não sei. Tomava o seu banho, conforme a lei dizia, colocavam as vestes na ordem que a lei dizia, e saía. Talvez o coração um pouquinho mais acelerado. E fazia o que devia fazer, que era o quê? Sacrifícios específicos eram feitos por ele mesmo e por todo o povo de Israel. Então, do lado de fora, havia um bode, havia um novilho, oferecia-se o novilho, por outro lado, ele ia sobre a cabeça do bode e falava tudo o que a congregação de Israel tinha feito em um ano. Senhor, esse povo idolatrou. Senhor, este povo foi injusto. Senhor, este povo não guardou os teus preceitos. Quem faz muito isso, por exemplo, em oração? Daniel. Senhor, pecamos. A nós resta-nos corar de vergonha. Neemias faz isso. Senhor, nós não guardamos os seus preceitos, nós pecamos contra o Senhor, nós violamos a sua aliança, e está lá o sumo sacerdote na frente de todo mundo. Alguém era designado para levar esse bode e o sangue do outro novilho para uma terra distante, solitária, e deixar ele vagando lá. Os adventistas dizem que esse bode é Azazel e é Satanás, que Satanás levou os pecados, né? Então, mas enfim. Uma outra questão, né? O bode era sacrificado e o outro enviado ao deserto, simbolizando o afastamento dos pecados, e o povo aguardava em silêncio e reverência, confiando na aceitação do sacrifício. Talvez alguns estavam ansiosos por esse dia, porque entendiam, finalmente, vou ter paz, vou acertar as contas com Deus. Talvez outros não viam a hora desse dia acabar. Por quê? O que vai acontecer? Será que Deus vai aceitar? Será que Deus não vai aceitar? Mas da perspectiva do sacerdote, era isso que acontecia. Ele se vestia, porque ele já tinha se purificado, oferecia primeiro por si mesmo sacrifício, confessando as suas faltas, ficava apto para oficiar, depois fazia a cerimônia para o povo, e no final ele pegava o sangue, entrava no Santo dos Santos com o dedo, ele aspergia sobre a tampa do propiciatório. Então, se você tem vívida a imagem da Arca da Aliança, nós temos querubins que as asas se encontram e eles estão olhando para baixo. E os querubins, na Bíblia, sempre estão relacionados com uma proteção, não de Deus, mas da santidade dele. Lembra quando Adão e Eva pecam? E Deus fala, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos colocar o quê? Ali uns querubins, para que ele não volte e coma da árvore da vida, e se torne um pecador eterno, confirmado naquela situação. Quem estava lá? Havia uma espada que se envolvia, mas haviam querubins na entrada da arca, do jardim. E esses querubins estão olhando para baixo, porque o que havia dentro
do testemunho, as tábuas da lei quebradas. Moisés quebrou por causa da idolatria do povo, o povo rejeitou a lei, quebrou a aliança. Haviam maná e a vara de Arão. O povo rejeitou a provisão de Deus e o povo rejeitou a liderança de Deus. E o que acontece? Que dá a entender, tá? Não estou batendo martelo. É que os pecados do povo em um ano estariam girando nessas três coisas: a quebra dos preceitos, na rebeldia à liderança e na reclamação ou na rejeição da provisão, às vezes da terra, do lugar e de todas as coisas que nós vemos o povo reclamar. Numa dessas três coisas o povo estaria fatalmente ali marcado, os céus como testemunha dessa transgressão e o sangue cobria aquilo. E o povo era aceito diante de Deus novamente. Agora, uma outra coisa agora voltado para o povo. Esses 3 próximos capítulos é dentro da perspectiva do povo e eu vou colocar notas escatológicas em cada um destes pontos, tá bom? Nós vamos falar o que era e o que vai ser para vocês entenderem, porque o dia da expiação, escatologicamente, é visto dentro do dia do acerto de contas com o mundo. Deus vem cobrar a conta com todo mundo. Nós vimos na última semana que a festa das trombetas é o dia que Deus convoca o seu povo, chama o seu povo. E nós sabemos que o arrebatamento, ao toque da trombeta, dada a palavra de hoje, ouvida a voz do arcanjo, ressoata a trombeta de Deus. Mas esse próximo evento que nós estamos vendo hoje é a tribulação. Então esse dia requer uma prioridade absoluta. Uma das coisas que os israelitas sabiam é: dia da expiação é dia da expiação, não há tempo e espaço para mais nada. Prioridade absoluta para Deus. Verso 27 e verso 28. Mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Nós já explicamos o que é santa convocação. Todo mundo está intimado. Não era optativo. Eu não vou. Não, tem que ir. E afligireis as vossas almas, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Tudo vai ficar em stand-by. Resolvido isso, volta à vida normal. Porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Em Israel, toda atividade deveria cessar completamente. Olha, hoje não tem trabalho, hoje não tem colheita, hoje não tem nada, hoje é Deus, 100%. O povo tinha que se concentrar exclusivamente na comunhão com Deus, em casa e publicamente. O que dá a entender que talvez as ruas ficassem praticamente vazias, salvo aqueles que deveriam ir até o local de adoração. Eu falo isso para que a gente não só ouça, mas que a gente tente aplicar na realidade como que seria socialmente esse dia, né? Era um dia tratado com extrema seriedade, e nada poderia competir com a importância espiritual daquele momento. Então, quando chegasse nesse dia, virado, vamos dizer assim, dentro do dia judaico, né, começado ali 6 horas da tarde, até as 6 horas da tarde do outro dia, parava tudo. Parava tudo. O que a gente pode ver escatologicamente, então? Que eu estou falando, estou afirmando, que o dia da expiação equivale escatologicamente como a tribulação, o dia do acerto de contas. A grande tribulação será um período em que Deus interromperá todas as atividades humanas para um confronto decisivo. Os homens vão tentar fazer comércio, né? Lembra que vai falar do preço da farinha, do preço das coisas, não vão poder comprar, não vão poder vender por causa da marca da besta. Mas lembre o seguinte, o mundo vai estar parado. Coisas, vamos dizer assim, astronômicas, gigantes, vão estar acontecendo. Abra comigo em Joel capítulo 1, versículo 15.
Joel capítulo 1, versículo 15. Então, o povo de Israel tinha que parar. Naquele, o povo voluntariamente, entre aspas, né, por causa do mandamento, parava. Nessa, Deus entra na história e para todo mundo. Joel 1,15. Ah, que dia. Deixa o pessoal, ó. Joel está depois de Oséias. Oséias está depois de Daniel. Aí você pensa nos profetas maiores, fica fácil. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Bom, ah, que dia. Porque o dia do Senhor está perto, vem como assolação do Todo-Poderoso. Vem como assolação. Nesse tempo, Deus exigirá atenção absoluta, confrontando a humanidade com as suas escolhas. Abre em Isaías 13, livro do profeta Isaías, capítulo 13. Porque nos profetas é dito assim, naquele dia. Sempre que aprende, naquele dia, está falando-se de um dia escatológico. Igual no Novo Testamento, quando é falado o dia do Senhor, nas epístolas, muitos tentam falar, especialmente em Apocalipse, né, como se fosse o sábado, mas especialmente nas epístolas, quando é mencionado o dia do Senhor, é o dia escatológico. Mas aqui em Isaías 13, o verso 9 a 17, é dito o seguinte. Isaías 13, do 9 ao 17, é dito assim. Eis que vem o dia do Senhor, o dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Imagina, acho que ele deve ter lido Apocalipse. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quando for achado, será traspassado, o que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. E eis que despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Ou seja, a morte pela morte. Então a primeira coisa que a gente menciona aqui é um dia de prioridade absoluta. Na comunidade de Israel, o povo separava esse dia. Na escatologia, Deus vai separar esse dia para os homens. Os homens não se apresentarão voluntariamente. Deus os convocará mesmo. Ó, eu vim aqui e ninguém vai fugir. Nós vamos acertar as contas. Nós vamos acertar as contas. Esse dia trata de uma convocação ao arrependimento. Voltando para Levítico 23, os versos 27, 29 e 32, olha o 29, porque toda alma que nesse dia não se afligir. Afligir aqui é uma outra maneira de falar de arrependimento, de tristeza, de contrição, de quebrantamento. Será eliminada do seu povo. Verso 32, sábado de descanso solene vos será, então afligirei as vossas almas. Não é um dia só de uma prioridade absoluta, mas a prioridade é o arrependimento. O que não foi buscado nos outros dias, nesse dia eles precisavam encontrar. Eles precisavam encontrar. Assim, distante, muito distante, assim, eu vou fazer uma analogia com a ceia do Senhor, em que nós temos apontado o encontro com Deus.
e é dito o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se quiser, deixe de tomar ceia, porque você é muito piedoso, sabendo que você é um pecador. Não. Examine-se e coma. Ou seja, se arrependa. É o dia do encontro com Deus. O povo era convocado a uma humilhação e aflição da alma. E era necessário reconhecer sinceramente os pecados cometidos. Por um lado, Arão estava lá delatando todo mundo. Esse povo fez isso, fez isso, fez isso. Mas, por outro lado, deveria haver a voluntariedade da confissão. Senhor, eu fiz. Eu errei. Eu transgredi. Eu fui infiel. Eu não guardei. Superficialidade aqui era totalmente rejeitada. Não era um dia em que a pessoa pudesse passar desapercebida e fazer de qualquer forma. E a intensidade espiritual marcava todo o ambiente comunitário. Era aquele tipo de lugar que, quando você chegava, você já era constrangido pela postura, pela disposição das pessoas. Raramente nós experimentamos isso, não é verdade? De você ficar constrangido com o quebrantamento de alguém, com a humilhação de alguém, de você ver o sofrimento que a pessoa tem por arrepender-se do pecado, e você considera: por que eu não estou experimentando isso? Por que eu só assisto? Por que eu não era uma situação assim? Mas escatologicamente, a grande tribulação também vai produzir um grande arrependimento. Não há como nós termos números de convertidos da história da igreja, vamos pôr do Pentecostes até aqui. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que na tribulação vai ser o menor espaço de tempo para o maior número de conversões. Esses 7 anos, muita gente vai se converter, talvez numa escala em que os anos anteriores nunca se foi visto. De quebra já vão sair 144 mil missionários. Alguém evangelizou Abraão? Quem que apareceu para ele direto? Alguém vai precisar evangelizar os 144 mil? Deus pode chegar em cada um deles, se revelar e dizer: vem e segue-me, como Jesus fez com os discípulos. Larga tudo que tem, vem e me segue. Mas na grande tribulação haverá um intenso chamado ao arrependimento e humilhação diante de Deus. Zacarias 12:10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. O capítulo 12 de Zacarias é falando sobre a restauração de Jerusalém, né, a proteção de Deus sobre Jerusalém na tribulação. Se por um lado Deus está prometendo que vai preservar o povo, por outro Ele está garantindo que esse povo vai se arrepender. Esse povo vai se arrepender. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça. Tem alguma versão aí que o espírito está com letra maiúscula? Tá, né? Na minha não está. Espírito de graça e de súplica. Por que eu pergunto da letra maiúscula? Porque é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que vai provocar estas coisas. Olharão para mim a quem transpassaram. Se um dia vocês quiserem defender a divindade de Jesus e a sua pré-existência, esse é um bom texto. Porque aqui o Senhor está falando de que olharão para Ele a quem transpassaram. Mas naquele dia quem vai aparecer é Jesus. É Jesus. Olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente
pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte. E aqui vai falando as famílias dentro da casa de Davi. Se no dia da expiação Israel, o povo deveria afligir as suas almas, na grande tribulação também assim será. As pessoas verão. Deus levará as pessoas a um arrependimento profundo, semelhante àquele exigido no dia da expiação. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Praticamente aqui uma redundância, o certamente e o amém. É certo de que isso vai acontecer. Então é um dia de prioridade absoluta. Deus vai fazer com que isso aconteça na história. É um dia de chamado ao arrependimento, o povo deveria afligir as suas almas, Deus fará isso na história. E por fim, é uma provisão de reconciliação. Não é só o aspecto, vamos dizer assim, da ameaça de vir e encontrar o Senhor, mas há um meio de sair disso. Há um meio de você sair dali com as pazes feitas com o Senhor. Voltando para Levítico, o verso 27 do capítulo 23 diz: olha, trareis oferta queimada ao Senhor. Alguém precisa acertar as contas? Vá e ofereça o sacrifício. Vá e se apresente a Deus com oferta de aroma agradável. Em Israel, Deus estabeleceu um sacrifício específico, holocausto. O sacerdote tinha um por ele, tinha um pelo povo, mas individualmente a pessoa poderia ir e oferecer um sacrifício. A oferta era o meio do perdão e da reconciliação. O povo podia terminar o dia com a segurança de comunhão restaurada. Eles poderiam começar aflitos, mas terminariam bem. Olha, acertamos as contas. Nós estamos em paz com Deus. A relação com Deus era restabelecida por meio dessa provisão divina. Então, só para recapitular, tirando a parte dos sacerdotes, o dia da expiação lembra-nos de uma prioridade absoluta. Se você quiser um dia acertar as contas com Deus, você entende que a sua vida está bagunçada, então isso tem que ser uma prioridade. Acima de todas as outras. Eu vou parar hoje e vou me encontrar com Deus. Vai fazer jejum. Separe um momento. Mas lembre, se não houver prioridade, nada será feito. Era um dia de santa convocação ao arrependimento. Se for para encontrar a Deus para acertar as contas, vá arrependido. Mas vá com a provisão que Deus dá em Cristo Jesus. Assim como Deus falou para o povo, olha, ofereçam oferta de holocausto, era a provisão. Escatologicamente, o holocausto apontava profeticamente para o sacrifício perfeito de Cristo. Lá em Hebreus 9, 11, 12, o sangue de bodes e carneiros não podem purificar pecados, mas o sangue de Jesus, sim, que entrou de uma vez só, para sempre, no Santo dos Santos. Pelo seu sangue, somos purificados de obras mortas, ou temos a nossa consciência purificada de obras mortas. E no futuro? No futuro, Israel e as nações reconhecerão definitivamente o sacrifício definitivo em Cristo durante esse período escatológico. Romanos 11, 26 e 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, o verso 26 e o verso 27. Vamos ler o 25 ao 27, só para entender melhor o contexto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério,
algo oculto, antigo, até dos profetas, mas que Paulo ali, naquela exposição, estava revelando. O quê? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ou seja, você que não é judeu, não fique achando que Deus deixou Israel de lado, que infelizmente é um pensamento de uma boa parcela do grupo evangélico, especialmente chamado reformados. Tá? Não há mais nada que Deus vai fazer com Israel. Nós, gentios, não podemos ser presumidos em nós mesmos. Por quê? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Podemos dizer que essa plenitude chegou? Todos os gentios foram alcançados como deveriam ser alcançados? Se este tempo não chegou, segue-se que em parte Deus está tratando desta forma Israel, permanecendo ou permitindo que eles fiquem nesse endurecimento. Mas nós não podemos dizer que Deus não tem business, negócios a serem tratados com o povo de Israel. Por quê? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. E aí ele vai citar o profeta Isaías. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Jacó que não é a igreja. Jacó aqui é Israel. Jacó aqui é Israel. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Lá no capítulo 9 de Romanos, no versículo 4, quando fala de Israel, tem uma coisa importante aqui que deve ser lembrado. São israelitas, 9:4. Pertence-lhes a adoção, também a glória e plural, alianças. Nós temos alianças que são antes do povo de Israel, como a aliança noética, a aliança abrâmica, mas nós temos a aliança que é com o povo de Israel, que é a aliança mosaica, e a nova aliança anunciada em Ezequiel e Jeremias. Por isso é plural. E lá no capítulo 11, Paulo está fazendo esta aplicação de que há uma aliança ainda que precisa ser cumprida com o povo de Israel. E quando a gente lê a menção da nova aliança nos profetas, Jeremias 31, Jeremias 33, Ezequiel, acho que também 33 ou 37, se não me engano, é falado que ele vai perdoar os pecados da nação. Ele vai purificar o povo de Israel. Ele vai causar com que este povo o adore de todo o coração. Para a gente concluir, duas aplicações só. Primeiro, temos uma vida em dia com Deus. O dia da expiação nos lembra que nós não precisamos esperar Deus vir pedir contas a nós. Você quer esperar que isso dia aconteça? Não é melhor você ir diariamente, falar, Senhor, eis-me aqui, vamos fazer um balanço, me cubra com a sua graça, me purifique com o seu sangue, aqui estão os meus pecados, e eu quero estar em paz contigo, ou Deus pode vir e resolver conosco. Fazer-nos parar, fazer com que Ele seja a prioridade. Ele pode fazer aquilo que, segundo os Coríntios, é dito, que a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. Como povo de Deus, precisamos examinar regularmente nosso coração, mantendo-nos em constante arrependimento e consagração. Não permita que pendências espirituais se acumulem. Busque a Deus em oração sincera. Arrependa-se das falhas conhecidas e renove seu compromisso diário com Deus. O dia da expiação nos lembra disso. Nós somos igreja, não precisamos levar novilho, não há sumo sacerdote, mas temos Deus e os pecados precisam ser tratados. Então, esteja em dia com Deus.
para quem ainda não tem Cristo, aqui ou nos assistindo no futuro, há um acerto de contas futuro. Assim como Israel tinha o dia da expiação para acertar sua situação espiritual, haverá um dia em que todos prestarão contas a Deus. Todos prestarão contas a Deus. Mas hoje é o tempo oportuno para reconhecer Cristo como Salvador, garantindo que naquele grande dia você esteja reconciliado e preparado para encontrá-lo em paz. Se Deus assim quiser, semana que vem nós vamos falar da festa de tabernáculos, que no calendário profético é o milênio. É Deus no meio dos homens. É falado que Jesus tabernaculou entre os homens. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo de Israel. E o milênio é essa festa dos tabernáculos, onde nós teremos o Senhor em Jerusalém conosco. O nosso com Ele, melhor dizendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela lembrança de termos o nosso coração puro diante do Senhor. Os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés, ó Deus, que, simbolizando as nossas obras e os nossos caminhos, sejam agradáveis diante do Senhor. Se formos encontrados em desobediência, em falta, em infidelidade, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, que nos purifica de toda a nossa injustiça. Mas que sejamos sinceros em nosso confessar, profundos em nossa contrição e quebrantamento, ó Deus, e que possamos de fato buscar-te com arrependimento e humilhação. Abençoe a nossa semana. Também lembramos mais uma vez do Alberto, da Shirley, lembramos do pastor Marcos, que o Senhor derrame a sua graça sobre os enfermos da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.